Nos Estados Unidos, objetos voadores não identificados, OVNIs, têm sido um tópico de discussão e interesse popular por muitas décadas. Em junho de 2021, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou um relatório preliminar sobre avistamentos de OVNIs, que incluiu 144 incidentes relatados entre 2004 e 2021. O relatório concluiu que a maioria dos casos de OVNIs não pode ser explicada, mas não confirmou a existência de vida extraterrestre. Apesar do relatório, muitos especialistas em ufologia e entusiastas de OVNIs acreditam que o governo dos Estados Unidos está escondendo informações sobre o assunto. Algumas pessoas afirmam ter visto OVNIs pessoalmente, e há muitos relatos de testemunhas oculares e vídeos que circulam na internet. No entanto, é importante lembrar que a maioria dos avistamentos de OVNIs pode ser explicada por fenômenos naturais, aeronaves militares ou comerciais, drones e outros objetos terrestres. O estudo desses incidentes continua sendo objeto de pesquisa e debate na comunidade científica e entre o público em geral. Invasão alienígena. País Estados Unidos já derrubou 4 objetos não identificados nos últimos dias. Destroços precisam ser estudados para que a origem seja conhecida. A Força Aérea dos Estados Unidos abateu o 4º OVNI, objeto voador não identificado, no último domingo, 12. O assunto começou a ganhar repercussão na semana passada, quando um balão chinês foi identificado ao sobrevoar o território americano. A situação fez com que militares e civis ficassem com olhos no céu em busca de novos invasores. Apesar do contexto de uma disputa geopolítica, o fato de especialistas tratarem esses casos como OVNIs fez surgir diversas teorias sobre a presença de alienígenas na Terra. Para as autoridades no assunto, não existe uma resposta exata sobre o que realmente foi abatido pelos mísseis americanos nos últimos dias. Tanto espionagem quanto OVNI são questões de segurança nacional e, portanto, de extremo sigilo. O que são os OVNIs? O professor Rodolfo Langui, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Bauru, explica que os OVNIs, ou UFOs, na sigla em inglês, são qualquer coisa que esteja no céu e que não pode ser identificada de imediato. Apesar de associações diversas, um avião que está a uma grande altitude, quando visto da superfície, também pode ser classificado como OVNI até que sua procedência seja identificada. Uma confusão comum que as pessoas fazem é achar que o termo OVNI é sinônimo de disco voador. Essa nomenclatura não é um indicativo de que algo tenha vindo do espaço nem que seja um artefato criado por alienígenas. O que define oficialmente se determinado objeto é identificável ou não são os órgãos governamentais, ou militares, que possuem os conhecimentos e protocolos de análise adequados, além dos equipamentos apropriados, mas que deixam em dúvidas muitas vezes. As Forças Armadas possuem comunicações por rádio e detecção por radar do espaço aéreo, além de contarem com a possibilidade de enviar aviões militares até o local onde está o objeto voador, para um contato visual. Os objetos não identificados geralmente são equipamentos militares de outros países, ou do próprio país, mas também podem ser artefatos espiões ou qualquer outro item desconhecido mas fabricado por humanos. Apesar de parecer que esse tipo de decisão é tomada imediatamente pelas autoridades de um país, existem protocolos a ser seguidos. Em geral, é necessário uma operação para avistar o objeto voador e tentar algum tipo de comunicação antes de derrubá-lo. A destruição desses OVNIs é uma questão de segurança nacional. Ninguém sabe a origem, pode estar associado com espionagem. Como esse caso dos balões que a China alega serem para controle atmosférico. Quando não há identificação no radar, o espaço aéreo precisa ser fechado, e se não existem respostas do objeto eles precisam destruir, por segurança, explica. Esses objetos podem apresentar perigo às pessoas caso venham a cair em solo de modo descontrolado, como já aconteceu várias vezes com lixos espaciais, que são restos de foguetes deixados em órbita quando usados para lançar satélites artificiais. Como esses pedaços de foguete não possuem controle de movimentação daqui, da Terra, eles simplesmente ficam orbitando em torno do nosso planeta, até que algum dia acabam caindo. Na nossa atmosfera, os objetos entram em combustão,
e muitos destroços pegam fogo e viram cinzas antes de cair. Dependendo do tamanho do objeto, porém, ele não se queimará completamente, e alguns pedaços cairão na superfície da Terra, o que pode causar acidentes. O que acontece com os destroços? Quando recuperados, os materiais de OVNIs derrubados são estudados e catalogados em relatórios. No entanto, as informações completas não são de acesso público. Tais informações normalmente são confidenciais e de posse militar. Muitas pessoas que pesquisam a respeito não concordam com tais atitudes e situações que só servem para enganar a população. Os governos inventam falsas informações e adulteram imagens e criam narrativas para esconder os fatos e confundir o público. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, afirmou que não descarta nenhuma possibilidade. Vou deixar a comunidade de inteligência e a comunidade de contra-espionagem descobrir isso. Não descartei nada. Estamos chamando-os de objetos, não de balões, por uma razão, disse o general da Força Aérea dos Estados Unidos Glenn Van Eck. Outras preocupações. Apesar de os entusiastas de vida alienígena estarem empolgados com o futuro da vida fora do planeta, existem preocupações bem presentes na Terra. Fica a curiosidade do que está acontecendo, né? Porque tudo veio à tona de uma hora para outra. Se isso sempre existiu, por que nunca apareceu? Agora temos 3 avistamentos nos Estados Unidos, no Canadá, na China e na América Latina. Por que isso, do nada? Questiona Barbosa, astrônomo da FEI. Temos lado a lado 2 superpotências antagônicas passando pela mesma situação, o que é bem estranho. Então, talvez, os objetos sejam de algum governo ou empresa privada espionando os países, com um sistema que estava discreto esse tempo todo. Mas até que alguém consiga um destroço que tenha alguma identificação de fabricante, ficamos apenas em especulações, completa. Agora vocês irão conhecer algumas naves, aviões, com tecnologias alienígenas porém foram criadas por humanos, como o caso do TR-3B e suas versões, que foram copiados de naves extraterrestres na década de 50, e que mais tarde foi desenvolvida por humanos, então por que muitos ainda não sabem? Fica a pergunta. Confira.